É muito difícil argumentar com essas pessoas desse ecossistema aí que o Omar descreveu, porque as pessoas que elas não estão abertas ao diálogo. Porque não, você parar para conversar com eles não é um diálogo lógico, é um diálogo de fé. É isso que o negócio precisa ser colocado dessa maneira. Porque se você observar, por exemplo, o bispo do liberalismo hoje no Brasil é o Paulo Guedes, correto? Qual é o background do Paulo Guedes? Nunca escreveu um livro. Mas ele poderia ter alguma genialidade ali incubada, né, que poderia aparecer quando ele estivesse na gestão econômica, esse super Ministério da Economia. O que o Paulo Guedes fez? Tentou emplacar uma reforma da Previdência sanguinária, que foi freada aí a capitalização. Sim. Olha só o tipo de coisa que a gente tem que comemorar, que frearam a capitalização. As outras propostas dele, nenhuma foi para frente. O que ele fez foi especular com o dólar usando a mídia, dando entrevistas, fazendo o dólar subir de maneira artificial. Isso ele fez muito. No meio do ano agora, ele disse que daqui a 90 dias, já passou os 90 dias que ele disse, nós vamos privatizar 3 grandes estatais. Não fez. E agora ele está dando entrevista dizendo que 2020 é o ano da virada. E as pessoas que vivem nesse ecossistema que o Omar descreveu, eles acreditam no Paulo Guedes. Você estava falando, né? E o André do Reflexo Todo comentou que é da dificuldade de falar com essa galera e tudo mais. A questão é, você como professor, o que você diria para as pessoas, né? Para elas poderem dialogar com essa galera? O que você acha que é importante? Porque aquilo, a gente aqui tem alguns perfis diferentes, né? O Omar, ele dá assim, ele tem 1 minuto para falar o que ele tiver que falar no TikTok, é uma coisa bem específica, né? O André do Reflexo do Todo bota os Minions para chorar lá ao público ao vivo, né? Aquela parada toda. E o Carlito Neto tem uma construção do pensamento na guilhotina aqui. O cara tá ali combatendo. Você é um cara que traz o seu background de professor, a sua instrução, e eu queria que você, assim, o que você poderia falar pra gente, né? O que você teria em relação a como dialogar com essa galera? Porque eu mesmo, assim, mesmo sendo advogado, às vezes eu sinto dificuldade de falar com essa galera. O que você tem para dizer, cara? Não, é interessante o que você falou, porque eu estou me lembrando de um aluno que negava a teoria da evolução em uma aula que a gente estava falando sobre história da ciência, porque eu fui, só para contextualizar, tem umas disciplinas de introdução à saúde coletiva que a gente trabalha um conteúdo de introdução à ciência. E aí, quando você fala de ciência, né, a teoria da evolução tem um papel muito grande, modificou as ciências chamadas naturais no século XIX. E eu estava com um aluno dentro de sala de aula que negava a teoria da evolução, que faz parte desse bloco aí de pessoas que acham que a Terra tem 6 mil anos. E eu tinha, assim, embora no meu canal do YouTube, eu, às vezes, quando eu estou assim, de saco cheio, a pessoa está me perturbando muito, eu posso dar uma resposta, às vezes, mais ríspida num comentário e tal. Dentro de um ambiente de sala de aula, eu faço um esforço muito grande para ser respeitoso e trazer os argumentos. Então, com esse aluno, em vez de hostilizar ele, que eu jamais poderia fazer isso como professor, ele era um aluno, precisava ser respeitado, eu dizia para ele o seguinte: eu respeito muito você é meu aluno e tal. Agora, a ideia que você está defendendo é uma ideia que, a ideia não é você é separado da ideia. Essa ideia é uma ideia que não tem base, e nós vamos enfrentar isso daqui. Eu vou mostrar para você que não tem. Vou trazer um biólogo para falar para você sobre as evidências e tal. E a gente teve uma conversa, meio que entrevista, mas um diálogo em sala de aula. Eu trouxe evidências, levei para eles coisas e usei a oportunidade dele ser um negacionista como uma coisa de problematização. E no meu canal, quando eu não estou muito de saco cheio, eu tento fazer isso. Mas o canal, como ele tem uma dimensão militante, e dependendo também da forma como a pessoa se comportar, você regula o que é que você faz. Se a pessoa for respeitosa, se a pessoa estiver discutindo ideias, mesmo que a pessoa esteja dizendo ideias completamente absurdas, eu acho que dá para a gente dialogar, dá para a gente apresentar, se a pessoa estiver querendo
ouvir. O grande problema, e todo mundo aqui que é youtuber ou que mexe com redes sociais sabe, é que a gente às vezes lida com muita gente que não quer ouvir nada. São pessoas que não têm interesse da escuta. Aí quando a pessoa não tem o interesse da escuta e quando aquilo dali não está indo para lugar nenhum, eu acho que a gente deve ter uma postura meio que, olha, tudo bem, você não está querendo ouvir agora, quem sabe um dia, mas eu não vou gastar energia aqui porque não está adiantando. Você pode trazer argumentos e você utiliza isso como oportunidade para argumentar para aqueles que querem ouvir. Porque isso é absolutamente relevante. A minha experiência é que quando você fala em sala de aula, eu não sei se é porque está em público, porque tem outras pessoas lá, dificilmente as pessoas dizem assim, não quero ouvir o que você tem a dizer e tal. Elas escutam. Então você investe nas evidências, você investe nos argumentos, você busca pensar um argumento que talvez pudesse funcionar com aquela pessoa, então você começa a conhecer um pouco ela e ver que tipo de argumento pode atrair ela, ou pelo menos colocá-la em dúvida. Uma das coisas que eu aprendi em sala de aula, quando a pessoa, por exemplo, vinha com negacionismo em relação à ditadura militar, um assunto que eu pesquisei no meu mestrado e no meu doutorado, e a pessoa dizia assim, não teve tortura. Eu trazia as evidências, eu argumentava, eu mostrava para a pessoa vídeos, às vezes, de uma pessoa que foi torturada falando sobre isso. Não vou dizer que convencia todo mundo, não, mas às vezes eu usava uma estratégia do tipo, bem, eu não vou necessariamente convencer, mas vou botar a pessoa na dúvida, vou deixar ela meio bagunçada um pouco. Se conseguir fazer pelo menos isso, quem sabe um dia ela acorda. Mas eu não trabalhava com a ideia de que eu iria convencer todo mundo. Mas toda vez que aparecia uma situação como essa, eu usava como oportunidade para gerar esclarecimentos para aqueles que estavam, digamos assim, não completamente no negacionismo, mas que estavam abertos a ele e tentava usar como uma oportunidade para estimular o espírito científico. Eu vejo dessa forma, eu via como uma oportunidade, né? Em sala de aula, acho que a gente tem que sempre fazer esse esforço, e o Carlito é professor também, a gente faz esse esforço de respeitar o aluno, mas a gente não precisa respeitar a ideia que a pessoa defende. A pessoa pode defender uma ideia, por exemplo, se eu tivesse um aluno que minimizasse o Holocausto ou alguma coisa assim, nunca tive, mas se tivesse, essa é uma ideia respeitável, a ideia? Não, é uma ideia extremamente perigosa, para não dizer outra coisa. Ou se eu tivesse um aluno que demonstrasse homofobia, algum preconceito muito brabo, eu não posso respeitar a ideia. Agora, eu tento respeitar a pessoa, não vou tratar a pessoa com agressividade e tal. Vou desconstruir a ideia. E vou ter um debate até para diferenciar a ideia da pessoa, para a pessoa não se sentir tão identificada com a ideia de que, como se criticar a ideia, eu estivesse criticando ela. Não, eu estou criticando a ideia. Não estou criticando você, não te conheço, não sei como você é com sua família e tal. Não estou dizendo que você é uma pessoa ruim. Mas essa ideia, ela é ruim, e vou explicar por quê. Esse é um esforço que eu acho que a gente pode fazer, pode ter, né, de diferenciar a ideia da pessoa. Porque o ser humano, ele é reabilitável. Eu acredito nisso. Eu já conheci pessoas que me contaram histórias de gente que era muito homofóbico, muito mesmo, do tipo querer colocar o filho para fora de casa, e com o passar do tempo, conhecendo pessoas gays, mudou. E as pessoas mudaram e passaram a aceitar esse tipo de coisa. Acontece. E acontece em relação à homofobia, acontece em relação a racismo, acontece em relação a outra forma de preconceito, acontece em relação a várias coisas. Então, pela experiência que eu conheço, eu acho que dá. Agora, você tem que ir com esses cuidados e sabendo que muitas vezes vai ser muito difícil e que é um processo que muitas pessoas não mudam de uma hora para outra.